interessante discutir cultura lúdica, porque quando eu, professor João Batista Freire, começamos a investigar a hipótese da pedagogia da rua, ou seja, se é possível aprender a jogar futebol a partir de jogos populares, a partir de jogos tradicionais, toda essa investigação nos remeteu a conseguir entender e compreender o que significa uma cultura lúdica. E entender a cultura lúdica do brasileiro é que talvez o que justifique o futebol brasileiro ter uma característica muito peculiar e um estilo próprio de se jogar. Porque pensar em futebol de rua, por exemplo, seria um grande equívoco se afirmar que apenas o brasileiro jogou futebol na rua. Eu tenho inúmeros relatos de ex-jogadores de diversos países e em diversos momentos históricos que afirmam categoricamente que jogaram futebol na rua e que aprenderam ou melhoraram a sua forma de jogar a partir de tudo aquilo que a rua lhe possibilitou de desafio e de aprendizagem. Desse modo, quando investigamos a pedagogia da rua do futebol e o que caracterizou, então, já que todo mundo jogou futebol na rua, por que o brasileiro jogou melhor ou por que o brasileiro conseguiu desenvolver determinadas características que os qualifica diante demais jogadores de outras nacionalidades. E essa investigação nos remeteu a entender que a diversidade cultural, principalmente os negros, tem um livro do professor Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, que é uma referência importante para que a gente consiga entender a importância da cultura lúdica e a formação dessa cultura lúdica, a diversidade de elementos culturais que permitiram a construção da nossa cultura lúdica e junto com a construção dessa cultura lúdica, que eu chamo de uma cultura lúdica mais geral, que gerou inúmeros jogos, inúmeras brincadeiras, permitiu também que a gente construísse alguns jogos que eu chamo de jogos pertencentes ao universo da cultura das brincadeiras de bola com os pés. Jogos muito tradicionais e característicos como a rebatida, o gol caixote, o 3 dentro, 3 fora, o golzinho, a pelada, são jogos genuinamente produzidos e construídos pela nossa cultura em meio a essa co-construção dessa cultura lúdica. Isso é falar de uma coisa que já existia, né? Já sempre existia uma pedagogia da rua. Naquele livro do Mário Filho, em que ele comenta ali da ascensão do negro no futebol brasileiro, ele fala muito da década de 1930, quando a garotada negra brincando de futebol na rua chamou a atenção dos dirigentes do Vasco da Gama, e o Vasco da Gama começou a levar para os seus quadros de jogadores jovens que passaram a jogar futebol melhor do que os jogadores do Flamengo, do Fluminense e tal, e ganharam, parece que 5 campeonatos cariocas seguidos, né? Aquilo chamou a atenção para o seguinte: como que eles aprenderam? Eles aprenderam brincando de futebol. Ora, e portanto, brincar de futebol ensina bem o futebol. Então, esse brincar de futebol criou uma situação favorável para ensinar o futebol. Isso, portanto, é uma pedagogia. Não é uma pedagogia que está escrita, não é uma pedagogia planejada por pessoa A ou por pessoa B, mas que, sem dúvida, ensinou. E resultou, por exemplo, na aprendizagem de jogadores como Leônidas da Silva, Djalma Santos, Pelé, Garrincha, Quarentinha, jogadores magníficos, espetaculares, Didi, eram artistas da bola. O futebol deles era no nível da arte. Eu entendo, portanto, que essa é uma pedagogia muito eficiente.